E que tal começarmos a pensar em organizar uma manifestação de agradecimento aos imigrantes, àqueles que escolheram o nosso país, que entraram no nosso país e que mantêm ainda em atividade alguns setores que já estariam há muito tempo parados se não fossem os imigrantes, como a construção civil, como a restauração, como algumas fábricas onde um terço do pessoal, no mínimo, são imigrantes, e, enfim, outras áreas como as limpezas, etc., etc., que já não funcionariam há muito tempo se não fossem os imigrantes. E está na altura do país lhes agradecer, porque, segundo as estatísticas, e existem artigos publicados que podem ser consultados, em vez de acreditarem em fanfarrões sem vergonha na cara, que dizem disparates, e estes, quando digo fanfarrões sem vergonha, refiro-me a líderes políticos, porque os outros desgraçados que vão lá no meio das manifestações a dizer a larvedades é porque acreditam nos fanfarrões e não têm, coitados, cabeça para ir pensar. Ontem vi uma manifestação, vi nos noticiários uma manifestação que me deixou completamente desgostoso, desiludido ao que chegou o país. E desiludido também com as pessoas que por ali iam a dizer disparates sem pensar. Vi um senhor que dizia que isto é um país violento e que todos os crimes são imigrantes, vai-se ver e é tudo imigrantes. E o senhor diz aquilo convencido, porque acreditou no fanfarrão mor que depois cursou no fim da manifestação. Acontece que, segundo uma publicação que foi feita ainda esta semana, as cidades com menos índice de violência em Portugal são as que mais imigrantes têm. Engraçado, não é? As cidades e vilas com menos violência em Portugal são as que mais imigrantes têm. Foi publicado ontem. E esses fanfarrões sem vergonha, populistas, sem nenhum mérito a não ser o mérito de vulgarizar as pessoas, deixam que os seus seguidores acreditem em mentiras. É nisto que está a transformar o nosso país. Outro dizia, fui militar 2 anos, como se os imigrantes tivessem alguma coisa a ver com isso. E ninguém lhe disse, olhe, o segundo maior grupo de imigrantes que existe em Portugal são os angolanos. E se calhar ele tinha estado para lá em Angola, ao tiro, aos movimentos de libertação que queriam acabar com o colonialismo. Com o colonialismo. Já sei, ficaram ainda pior. Ficaram porque caíram nas mãos de uma cleptocracia, de um bando de gatunos. E fez aquilo que quem lê o Engels sabe, quem era a origem da propriedade, da família, da propriedade do Estado, sabe? Não é? Fizeram a apropriação primária da, enfim, dos recursos, de tudo, da terra, de tudo. Ah, voltaram como, depois do colonialismo, voltaram como com o início da humanidade, sem vergonha nenhuma, porque havia lei já nessa altura para não o fazerem. Mas esse, se calhar, se aquilo fosse um grande país, porque tem recursos para isso, os angolanos não seriam o segundo grupo de imigrantes em Portugal. E vem esse senhor dizer, e depois no fim do ano, como tinham andado 2 anos na guerra, só me pagam 170 ou coisa assim, ou 120, cento e tal euros. Pois olha, meu amigo, alguém tem que lhe dizer que desses cento e tal euros, grande parte foram ganhos por imigrantes, foram impostos pagos por imigrantes para que o senhor receba essa miséria por ter andado na guerra colonial. Aquela miséria que a senhora recebeu por ter andado na guerra colonial, parte dela foi pago por imigrantes.
Os imigrantes cada vez contribuem mais para a economia em Portugal. Eu sei. Ontem pareciam um grupo de lobos todos com pele de cordeiro por cima. Dizer, nós não somos contra a imigração, somos contra a imigração descontrolada. Somos contra a imigração descontrolada. Quem quer vir, tem que vir. Ou seja, aquelas senhoras, ou duas senhoras que eu ouvi dizer isso, querem contratar imigrantes como quem contrata empregadas domésticas. Quando nos anos 50 e 60 eles iam buscar à província e as traziam para Lisboa, punham-nas lá em casa e faziam, andavam do que queriam a troco de um ordenado miserável de comer e beber e de uma enxerga para dormir, salvo algumas exceções. Salvo algumas exceções de gente que estimou como família. E eu sei do que estou a falar. Não por ter estimado ninguém, mas por a minha família ter sido estimada e devia estar agradecida. Não falo de todos, mas alguns era isso que faziam, principalmente os novos ricos. Eu achei graça. Ai, nós agora já somos muito civilizados, mas estamos todos aqui. E quando era para falar da imigração, não há uma única voz de agradecimento. Aqueles que vieram para cá, aqueles que vieram para cá e estão a contribuir para que este país não esteja fechado, porque há muito estaria fechado se não fossem os imigrantes. E olhem as estatísticas. Não sejam burros, pá. É que isto é mesmo uma questão de dizer assim, não sejam burros, pá. Leiam, leiam. Vejam, o país precisa, todos os anos, de mais cento e não sei quantos mil imigrantes para poder manter como está, mas para poder evoluir mais ainda precisa de mais. E daqui a 2 ou 3 gerações eu já não estarei cá. Mas se calhar vamos ter um Presidente da República com um dos seus apelidos, Alberto das Linhas Pretas, em vez de ser das Linhas Pretas, será Alberto das Linhas Black. Pois, preparem-se para isso, porque é isso que vai acontecer. E ainda bem, porque senão Portugal deixa de existir. Está na hora de alguém se lembrar de convocar uma manifestação para agradecer aos imigrantes, para que o país não fique mal visto como ficou ontem. Mal visto! Aquelas imagens passadas em alguns países são horrorosas. Aquele que eu vi na televisão, aquele discurso final do líder dos fanfarrões que convocou aquilo, é uma coisa hitleriana. Era um misto entre o do Hitler e o palé de um bispo da Iorde a querer sacar o dízimo a uma plateia com centenas de pessoas de boca aberta e embasbacados. Foi o que ontem eu vi. Você não viu, não foi isso que viu? Eu foi. Eu foi. E é assim que eu vejo para onde as coisas estão a andar. E vinham então as pessoas, não, nada. Não somos contra a imigração, é só contra a imigração descontrolada. Eu lá no meio, vinha o tal grupo neonazi. Agora deixa eu dizer, ó, esta manifestação não é vossa, porque ela foi convocada por um partido, não é? Agora deixa eu dizer, esta manifestação não é vossa, vá, afastem-se. Não sei se foram. O que é facto é que eles estavam lá, todos ali. Lá vinham eles. E querem nos convencer que estão apenas contra a imigração descontrolada. Querem convencer. E depois aparecem as pessoas a dizer que estão lá por os mais variados motivos. Uns a dizer que estão-nos a roubar os empregos. Olha, ainda agora fui tomar café ali ao Caricas, que é o café aqui. Vinha para cá e numa empresa diz: precisam de serralheiros. Entre ali a Terrugem e Odrinhas, se há algum serralheiro a ouvir, desempregado, faça a estradazinha entre a Terrugem e Odrinhas, venha com atenção ao lado esquerdo e à porta de uma dessas empresas está um cartaz bem grande que diz:
Precisam-se serralheiros. Se algum desses senhores for serralheiro, faça favor lá para lá. Nós precisamos dos imigrantes porque os portugueses já não chegam e muitos já não querem trabalhar pelo ordenado mínimo a fazer o trabalho que os imigrantes estão a fazer. E fazem bem não querer, porque são ordenados miseráveis. Atenção, eu não estou a acusar aqui ninguém, não querem trabalhar. Não, querem é trabalhar para ordenados decentes. Ordenados decentes. Eu gostava de ver estes manifestantes dizer: estou aqui a manifestar-me para que existam ordenados decentes para os portugueses irem fazer esses empregos, esses trabalhos, e assim não é preciso vir imigrantes. Gostava de vê-los dizer isso. E depois gostava de ver, a troco de 1.500 ou 1.800 euros por mês, uma dessas senhoras levantasse às 5 da manhã e para a limpeza, como vão imigrantes pelo ordenado mínimo. Eu gostava de ver. Sim, senhor, eu gostava de ver. Eu gostava de ver uma família dizer: olha, tu queres ir para advogado, um filho, não é? Pá, mas há aí um advogado em cada curva. Não é preciso mais advogados cá. Vai para serralheiro, pá. Falta é de serralheiros, não é de advogados. Isto se pagassem muito bem um serralheiro, não é? Se calhar até pagam, não sei. As empresas não pagam. As empresas não pagam. Isso é que eu gostava de ver. Não se deixem barrilar por gente que não merece que a gente acredite numa única palavra que sai daquela boca para fora. Não se deixem barrilar por essa gente. E deixo aqui uma sugestão. Há aqueles partidos que, ainda bem, na minha opinião, pugnam muito pela defesa dos imigrantes, das pessoas que escolhem o nosso país para viver, enfim, e que lutam por uma vida ecuménica aqui, todos juntos, sem problemas. Que essa manifestação seja no dia 1 de dezembro, que é o dia da restauração. No dia 1 de dezembro, juntem-se todos. Bloco de Esquerda, o Livre, o PCP, que não é famoso por defender os imigrantes, mas pronto. Ah, o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal. Há uma coisa mais liberal que eu poder escolher o país onde quer viver. A Iniciativa Liberal, todos, sem olhar se é para a direita ou vai para a esquerda. Juntem-se todos. Pelo humanismo. Juntem-se todos. Todos. Já agora, como diz o Papa Francisco, eu sou agnóstico, não sou católico, nem tenho religião nenhuma. Mas gostei da frase. Juntem-se todos, todos, todos. E convoquem uma manifestação para o dia 1 de dezembro, o dia da restauração. Porquê? Porque os imigrantes estão a ajudar-nos a restaurar Portugal e não a fazer o que aquela manifestação de ontem diz que estão a fazer. É falso, é mentira. O que foi dito por aquelas pessoas é uma vergonha. E é uma vergonha que possam propagar mentiras desta forma, através da comunicação social, através das redes sociais, através de pessoas que não sabem o que dizem, mas eles, os fanfarrões que depois estavam em cima do palco no discurso final, esses sabem bem manipulá-los. Os imigrantes são precisos. A imigração controlada, enfim, eu também sou controlado. Qualquer pessoa é controlada. Tratados como nós, igual. É simples. Igual. Olha, imigrante venha para cá, é tratado como um nacional. Igual. Não venham para cá dizer dão-me cento e tal euros e a eles dão-lhes por... É mentira, não dão. É falso. Não continuem a dizer estas mentiras, é falso. Como é que as pessoas podem... Ó Sérgio Duarte, Queiroz, Sérgio Queiroz, que diz és mesmo burro. Burro, Sérgio Queiroz, é o valente raio que o parta.
Está a ver? Burro é o rei que parta quem acredita nestas coisas. E não, Deus me livre, não ponha o nome de Deus aí, pá, por você, se é católico. Era o que faltava, era não poder dizer o que quero. Chama a burro à vontade. Sabe porquê? Porque o burro é um animal inteligente, ao contrário de muita gente que eu ontem vi, que de inteligente tem muito pouco. Muito pouco. E ao contrário de si, eu não me ponho. Eu tenho 71 anos de idade. Há muita gente que deve dizer já tens idade para ter juízo. Tenho. E é exatamente por ter juízo e por ter esta idade. E o Hélder, viva o Chega, diga lá, viva o Chega, mas ponha o seu nome também. Porque eu estou aqui, dou a cara e o meu nome. É? Fiquei cansado de tanta vigarice durante 50 anos. O senhor já tem 50 anos. Não acredito. Quais vigarices? Escreva aí. Escreva aí quais são as vigarices. Escreva lá quais são as vigarices. Quer falar de vigarices? Eu vou falar de vigarices. Não acha uma vigarice? Uma senhora ser deputada do PAN, andar ali a receber o dinheiro da malta como deputada do PAN, e depois quando vê que já tem, já não tem lugar no PAN, tira-se para o Chega, como essa deputada que lá está. Não acha isso uma vigarice? Não acha uma vigarice? Um senhor que é deputado do PSD em Faro, deputado Cristina, quando vê que já não tem lugar nas listas do PSD em Faro, numa semana vira-se para o partido ao lado e agora continua lá deputado, mas desta vez pelo Chega. Então aquilo não é uma vigarice sem vergonha nenhuma na cara. E o senhor ainda tem a lata e descaramento de vir para aqui dizer estas coisas, escrever estas coisas. Isso é que é uma perfeita vigarice. Quando Chega diz, são sempre os mesmos. Deve estar a referir a alguns que lá estão, que não é o único. Como o deputado Cristina, estava no PSD, agora estão no Chega. São sempre os mesmos. A outra estava no CDS, agora estão no Chega. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos a viver do sistema. O senhor ordenado que eu e outros como eu, e até os imigrantes, através dos impostos, contamos para essa gente viver à nossa custa. E burro é não as pessoas não perceberem isso. Está a ver, Sérgio? Aqui fica a ideia, como é evidente, não vou perder mais tempo a responder a quem não merece resposta. Fica a ideia para os partidos todos juntarem-se, todos, e convocarem uma manifestação de agradecimento aos imigrantes e convocarem essa manifestação para o dia da restauração, 1 de dezembro. Depois, em relação a estes senhores que aqui estão a mandar bocas, são dois, eu já vou tratar disso a seguir, porque isto é um espaço de liberdade, não é um espaço para os senhores andarem a largar mentiras. Adeus lindo a todos, fiquem com esta ideia e espero que alguém agarre nela. Muito obrigado, bom dia e obrigado aos imigrantes pelo contributo que têm dado ao meu país.